Fechou. Então, iniciando a segunda parte da teoria, aí a gente entra no MRU. Tá, sempre que for movimento, você vai aprender desse jeito comigo. Tira por palavrinhas. Isso é importante. Tá, movimento. Tem o quê? Tem velocidade, né? Retilíneo. Então, a primeira palavrinha que aconteceu, ó, retilíneo. Se ele é retilíneo, é porque ele vai sempre na mesma linha. Ir sempre na mesma linha, ir sempre na mesma direção. Falando bem chucramente, não faz curva, tá? Isso é importante, é besta, mas é importante, porque o não fazer curva te indica que não vai ter uma aceleração, tá? Como eu não expliquei, eu não vou falar, mas essa é a intrípeta, então eu falei. Retilíneo significa que a direção de V é constante. A direção de V é constante. Tá, então ó, isso aqui vai implicar uma conclusão, tá? Isso aqui vai ser que a aceleração centrípeta não existe, né? Porque a direção não varia. Mas enfim, continuando. A outra, uniforme. E aqui tem que tomar cuidado, tá? Porque geralmente a galera vem com o pensamento de uniforme é tudo igual. Só que outro exemplo besta, só para você lembrar depois. Você trabalha numa empresa, todo mundo tem o mesmo uniforme, mas todo mundo tá igualzinho? Não, porque o uniforme geralmente é só camiseta, né? Ele pode vir de calça jeans amarela, calça jeans preta, calça jeans normal, enfim. Então é alguma coisa igual, mas não é totalmente igual, tá? Toma cuidado. No caso aqui dos movimentos, é que assim, se ele iniciar o movimento a 20, ele vai ficar para sempre a 20. Se ele iniciar o movimento a 30, ele fica para sempre a 30. O número também é conhecido como módulo, tá? Então, o módulo de V é constante. Então, o módulo de V é constante. Ou seja, não muda nem direção, nem não muda nada, né? Então, aqui, com toda certeza do mundo, eu posso escrever que no movimento retilíneo uniforme, ou seja, o tal do MRU, né? A velocidade é constante. Aqui eu posso. Professor, e se tiver escrito só movimento uniforme? Não, não, não. Porque a palavra velocidade, ela leva um monte de coisa implícita a ela. Você viu que para a gente estudar velocidade, eu coloquei velocidade escalar média, velocidade escalar instantânea. A palavra velocidade sozinha, ela tem um conceito físico gigante, né? Que ela é vetor, ela tem módulo, ela tem direção, ela tem sentido, né? Você tem a velocidade escalar, a velocidade vetor, enfim. A palavra velocidade sozinha, ela tem todas as características de um vetor: módulo, direção e sentido. Então, se tiver escrito só uniforme, você não pode falar que não tem aceleração, porque você não sabe se é reto ou não, tá? Então tem que tomar esse cuidado. Então aqui a velocidade é constante, essa com certeza. A velocidade sendo constante, eu posso definir a partir disso. E olha só, por que eu faço toda essa... Você viu que uma depende da outra, né? Toda essa sequência. Cadê? Volta. Mais um. Não tem a velocidade média e velocidade instantânea? Sim, né? Você entendeu que a média é que substitui e a instantânea é em cada ponto, né? Em cada instante da trajetória. Beleza. Só que daí, olha só, ó, aquela historinha da prova. Lembra que se você tirou 70 e tirou 90, você ficou com a média de 80. Só que você não tirou em nenhuma prova 80. Só que se você tivesse tirado 80 e 80, quanto que é a tua média? 80. Ou seja, se você tira velocidades iguais, notas iguais, a média não tem por que vir diferente, né? Tem que vir igual. Então, olha só o que eu vou fazer. Olha a definição do movimento retilíneo uniforme. É que a velocidade instantânea é o quê? Igual à velocidade média. Então, esse é o movimento que você pode falar. Se você calcular a velocidade média e der 20, em qualquer instante ele ficou com 20, porque ela é sempre a mesma. Só que se ele não tiver falado que o movimento é uniforme e você calculou a média, você não pode falar mais nada. Você não sabe quanto foi a velocidade em cada instante, tá? Então, no MRU, aí eu afirmo com toda a certeza do mundo que a velocidade instantânea é igual à velocidade média. Sempre, sempre, essa definição. Professor, acontece isso na prática, de ser sempre a mesma? Acontece em várias situações. Esse não é totalmente idealizado, tá?
Você pode ficar com o carro, né, com o pé no acelerador, manter a mesma velocidade. Piloto automático faz isso, né, mantém sempre na mesma velocidade. Avião lá em cima também faz isso, né? Quando eu começar a dinâmica, eu vou falar mais sobre isso. Só que você não sente a sua velocidade, você só sente a aceleração. Então, você está no avião a 900 km por hora, lá em cima, se for constante, você não sente que você está no avião, né? Isso vale para ônibus e tal. Agora, se for um busão a 10 km por hora, passando um monte de buraco, aí você sente. Por quê? Porque tá tendo aceleração, né? Tá tendo buraco também. Enfim, então, depois eu vou falar que a gente não sente a velocidade, tá? Mas enfim, ó, o som, ele se propaga no movimento uniforme, sempre com a mesma velocidade. A gente acabou de fazer um exercício, né? 300 na ida, 300 na volta. A luz também, tá? Movimento uniforme. Falei dos pilotos automáticos também, né? Depois também, é isso na avançada, tá? Que eu vou fazer essa continha. Mas quando você está caindo, não em queda livre, porque agora tem resistência do ar. A partir de certo ponto, a força para baixo se iguala com a força para cima. Aí, se as forças são iguais, não tem mais aceleração, então ele cai em movimento uniforme. Tá? Que é o tal da velocidade terminal, velocidade limite. Então, também acontece numa queda. Né? Aí você tem lá antes de você abrir o paraquedas, depois de abrir o paraquedas, enfim. Aí a gente comenta mais sobre isso depois da força de arrasto. Não dá para falar agora. Beleza? Beleza. Feito isso, ó, agora a gente sabe a definição, né, da onde que vem esse movimento. Aí a gente começa a falar sobre algumas funções. Então, primeiro, ó, função horária da posição ou do espaço. Coloquei dá, vou colocar posição. Beleza, ó, para você acostumar, né? Porque depois lá no MUV, que é a semana que vem, vai ter um monte de função. Primeira coisa, o que é uma função? É uma relação de dependência entre duas coisas, né? Então chega no posto de combustível e fala assim, eu quero 10 litros, ele vai te dar um preço. Por quê? Porque a quantidade de litros, a quantidade de dinheiro depende da quantidade de litros, né? Uma tem relação direta com a outra. No nosso caso, é uma função horária, que significa ser horária, que depende do tempo. Só que é o tempo em relação ao quê? Em relação à posição, porque ele está se movimentando, né? Então a posição está mudando conforme o tempo passa. Então eu preciso de uma equação que tenha posição de um lado e tempo do outro, né? Para um variar e, consequentemente, variar o outro também. A gente vai partir da nossa equaçãozinha básica até agora, né? Não é o V igual ao VM? Então, a partir de agora, no movimento uniforme, não coloco mais o M na equação. Por quê? Porque é igual, tá? Consequentemente, ó, no lugar do VM, você vem e coloca ΔS por ΔT. Continua, vai lá. V igual. Você já sabe o que é isso. Tá vendo que vai acelerando sem querer? Você já vai sabendo o que é cada coisinha. Não é delta S? O que é o delta? Variação. Variação do quê? Final e inicial. S menos S0. Dividido por, o que é delta T? T menos T0. É isso. Seria essa equação, você passa multiplicando e isola o espaço. Só para facilitar. É só para facilitar mesmo. Lembra do nosso caso de marcar a velocidade do pessoal? Era aqui? Era aqui, né? Lembra que tinha o primeiro sensor e tinha o segundo, né? O primeiro sensor marca o tempo inicial, o segundo marca o tempo final. Vamos supor que o tempo entre as duas passagens deu 10 segundos. Então, aqui deu 10 segundos. Beleza, então o primeiro poderia ser 2, o segundo 12. O primeiro poderia ser 21, esse aqui 31. Pode ser vários valores, vários mesmo. Só concorda que é mais fácil o cronômetro estar desligado, ou seja, começa no zero, e o tanto que marcar é o tanto que passou. Não é mais rápido, não é mais fácil? Sim, então por isso, só para ser mais rápido, eu venho aqui e coloco, ó, esse aqui eu considero zero. Eu vou ligar o meu cronômetro quando eu começar a analisar o movimento. Beleza. Feito isso, ó, multiplica cruzado, né? Porque vai ficar só o T aqui embaixo. Ficando só o T, então vai ficar ó, S menos S0, isso aqui vezes 1, né? E isso igual a V vezes T. No fim, como eu quero a posição isolada, ó, o menos S0 passa a ficar mais. Então, a gente vai ficar com S igual a S0 mais V vezes T. Professor, tem que fazer legenda? Não, não, por que não? Porque já tem no seu formulário, né? Já está tudo escritinho lá bonitinho. Mas só para você lembrar, o que é o S?
posição final, né? O que é o S0? Posição inicial. O V de velocidade e o T de tempo. Beleza? Alguém caiu. S igual a S0 mais V vezes T. Tranquilo? E exatamente aqui eu já faço a classificação, tá? A gente já conhece, só colocar os nomezinhos agora, ó. Quando ele se afasta do zero no sentido positivo, isso tem um nome. E quando ele volta, isso tem um nome contrário. Então, olha só, quando ele está a favor da trajetória, quando a velocidade dele é positiva, você vem aqui e coloca, ó, o movimento foi progressivo. Só que daí, isso é importante, faz sentido você classificar progressivo e retrógrado quando ele é em linha reta, tá? Quando ele é em linha reta. Porque daí, se ele faz desse jeito, por exemplo, ele tem para a direita, ele tem para cima, né? Só que daí, se ele viesse, deixa eu colocar outro, se viesse assim, ó, desse jeito, tendo para a direita e tendo para baixo. Para a direita é positivo, para baixo é negativo. E aí, qual é a classificação? Então, tem que ser em uma linha, um eixo X, um eixo Y, tá? Para você poder classificar. Oxi, apagou tudo, não dá, né? Beleza. Então, ó, velocidade positiva ele é progressivo, velocidade negativa ele é... Ó, quando você vai, você progride, né? Então, se chama de progressivo. Quando você volta, você regride. Poderia ser regressivo, só que o pessoal não gostou da palavra regressivo. Mas, enfim, é chamado de retrógrado. Então, o contrário de progressivo é retrógrado. Não confunda com retardado, tá? Não tem nada a ver. Isso aí é lá na semana que vem. Não tem nada a ver com retardado. Então, progressivo, velocidade mais, e o retrógrado, velocidade é menos. Beleza? Então, ó, duas equações até aqui, que na verdade é a mesma, né? Só está isolado coisas diferentes. Então, a da velocidade, ΔS por ΔT, e a do espaço, que é o S igual a S0 mais V vezes T. Esse aí é o movimento que a gente está estudando. Beleza? Vamos copiar aí. Vamos ver como funciona isso. Uma tabelinha e num eixo dos tempos aqui. Olha só, eu vou colocar que aqui é o 0, só que eu vou começar no 20. Então aqui está o meu carrinho. Beleza, aí o meu carrinho, ó, ele se move a 10. Tá vendo que eu nem estou colocando unidade, tá? Então ele estava no 20 e aqui a velocidade está a 10. Isso aqui é o meu positivo, ó. Então ele está indo ali para a direita, indo positivo. Ele começou na posição 20 com uma velocidade de 10. Vou colocar a unidade para ficar mais fácil de escrever, tá? 20 metros e 10 metros por segundo. Aí eu vou montar uma tabela assim, ó. Uma coluna é o tempo em segundos e uma coluna é o espaço em metros. Aí vamos colocar valores agora, tá? Vamos lá, vai ajudando eu a completar aqui de cabeça, depois a equação vem de graça, depois você monta tudo de uma vez. Ó, no tempo zero, não comecei a andar ainda, né? Não comecei a ver esse movimento. Então, no tempo zero é onde ele estava. Ele estava onde? No 20. Beleza, no tempo 1, vai lá, usa definições. Ó. Agora você tem conceito, e o conceito é muito mais importante que a conta. O que é estar a 10 metros por segundo? É a cada segundo que passa, você andou 10. Né? Ele estava no 20, positivo. Andou 10, positivo. Consequentemente, ele está onde? Ele está no 30. Então, olha só. A cada segundo que passa, ele vai andando 10 metros. Mais um. No instante 2, ó. Tá vendo que passou mais um segundo? Vai passar mais quantos metros? Mais 10. No instante 3, 50. No instante 4. Professor, é uma PG? Ah, que bom que você falou isso, né? É uma PG, eu tô louco. É uma PA, é uma progressão aritmética. Tá? Eu fiquei tão feliz que eu até falei a palavra que não era para falar. Enfim, ó, isso é uma PA, é uma progressão aritmética, né? Por quê? Porque você tem o primeiro termo somando com uma constante, somando com uma razão. Aí aqui então vai ser 60, aqui vai ser 70 e você pode continuar para o resto da vida. Por que para o resto da vida? Porque a velocidade é constante, né? Então ele vai continuar com essa velocidade para sempre. Mas professor, ele não para? Não. No MRU não, tá? No MRU idealizado. Enfim, só que daí agora, e se eu fosse escrever isso na forma de uma equação,
né? A equação é a mesma, ó. É S igual a S0 mais V vezes T. Substitui para essa situação. Vai lá, o espaço, ó, você deixa ele em função, né? Ele depende do tempo. O que é o S0? É onde ele estava. Ele estava onde? No 20. Mais, quanto que é a velocidade? 10, e isso aqui vezes o tempo. Mas e o tempo? O tempo é a minha variável. Eu vou colocar um tempo para ver onde que ele estava naquele tempo, tá? O pessoal gosta da filosofia, ó. Isso aqui é um determinismo, né? Você sabe onde ele vai estar daqui a alguns instantes. Imagina se tudo na vida tivesse uma equação, né? Tipo, o que vai estar acontecendo comigo daqui 3 dias? Não funciona assim, né? Quem derrubou o determinismo foi a física moderna, tá? Mas eu já viajei também, deixa pra lá. Enfim, então essa aqui é a nossa função. Vamos ver se bate? Vai lá, vai colocando, ó. Não vou substituir numericamente, só de cabeça. Vai lá. Quando o tempo é 0, 10 vezes 0, 0 mais 20, 20. Quando o tempo é 1, 10 vezes 1 dá 10, com 20, 30. Quando o tempo é 2, 10 vezes 2 dá 20, com 20, você pode colocar o tempo que você quiser, tá? Essa aqui é a nossa posição. Aí, outra, ó. E se eu quisesse saber quando que ele passa na posição 70, o que você faz? No lugar do espaço, você coloca 70 e você calcula o tempo, né? De cabeça rapidinho, ó. Isso aqui vai passar para cá, fica menos. Ó, operação inversa da soma é a diferença. 70 menos 20 dá 50. Aí o 10 que estava multiplicando passa dividindo, né? 50 por 10 dá 5 segundos, que nem era para dar. Professor, e se acontecesse isso? Olha só, deixa eu apagar essa parte final. E se ele me perguntasse quando que ele passou na posição 10 metros? Olha a pergunta dele. Quando que ele passou na posição 10? Primeira coisa, olha para o seu desenho. Faz sentido essa pergunta? Ele começou onde? No 20, né? E ele está indo para a direita. Em algum momento ele vai achar o 10 aqui? Não, né? Ele não faz curva, né? Lembra que a gente não vai achar o 10. Então, o que vai acontecer? Olha só, 10 igual a 20 mais 10t. A equação tem que ser coerente, né? 10 menos 20 sobra quanto? Menos 10. Né? Aí, menos 10 sobre 10 daria quanto? Menos 1. O que é um tempo negativo? Um tempo que não aconteceu. Né? Então, ele não passou lá. Ele não passou lá. Beleza? Ou é um universo paralelo? Não começa a viajar. Não. Beleza? Então, não. Ele não passou naquela posição. Ele não teria tempo. Não tem resposta. Fechou? E para a gente fechar essa parte, ó, aqui de verdade, eu não precisaria passar, não precisaria mesmo. Por quê? Porque, olha só, é encontro, né? Encontro ou ultrapassagem. A gente está trabalhando aqui com ponto material, tá? Aí amanhã eu faço um corpo extenso que tem o conceito de velocidade relativa, um pouquinho mais trabalhoso em todas as direções. Mas enfim, ó, como que eu trabalho aí com encontro ou também ultrapassagem, né? Encontro, ultrapassagem. Tá, quando que duas pessoas se encontram? Quando elas vão no mesmo lugar, concorda? Se tá no mesmo lugar, porque tá ali na mesma posição. É isso, acabou, é essa a matéria. Mas aí para você colocar, olha só, você tem aqui uma estrada. Aí você tem o primeiro carrinho, chamado de carrinho A, que ele tem lá a sua velocidade inicial, VA, que vai ser a mesma, né? Aí você tem outro carrinho, que é o B. Aqui é o VB. Aí tá vendo aqui, ó, o A, ele tem uma posição inicial aqui nessa estrada, né? Deixa eu colocar, vai ter que colocar várias letrinhas, mas você já conhece, ó. S0 é a posição inicial do A, então S0 do A. E também tem, né, ó, S0 do B, posição inicial do B. Primeira coisa, eles vão se encontrar? A resposta é, não sei. Por que que eu não sei? Depende da velocidade deles, né? Porque, ó, se o B tiver mais rápido que o A, não faz sentido também, né? Se você iguala isso aqui com o B mais rápido, você vai chegar numa resposta negativa. Por quê? Porque não vai se encontrar, tá? Esse é o primeiro ponto. Agora, se a velocidade do A for maior que a velocidade do B, agora eles se encontram? Sim, eles se encontram com toda certeza. Por quê? Porque o A começou atrás. E como que você vai resolver um problema desse?
Aí você vai igualar, porque daqui a pouco, ó, o A está mais rápido, né? Então ele vai andando mais conforme o tempo passa. Daqui a pouco, ó, o A vai estar lado a lado com o B, né? Lembra daqueles, eles não ocupam o mesmo espaço, né? Eles não estão no exato mesmo lugar, mas estão na mesma posição aqui nessa trajetória. Então daqui a pouco o SA e o SB, ó, vão ser iguais. Aí depois dessa posição, o que aconteceu? O A está na frente, ou seja, o A ultrapassou o B. Tá? Então, para a gente resolver esse tipo de problema, é iguala as duas funções. Iguala o SA com o S do B. Professor, e se tivesse um indo de encontro ao outro? A mesma coisa, né? Exatamente a mesma coisa. Certo? Tranquilo? Então, ó, eu vou encerrar a teoria aqui.